Pai, que vai estar aqui nesta noite administrando a Tua palavra. Usa o Teu servo, ó Pai, com sabedoria nesta noite. Prepara o coração dele diante de Ti. Que tudo que ele falar nesta noite aqui, ó Pai, seja para o engrandecimento do Teu reino e para a edificação das nossas vidas, ó Pai. Eu te peço a Tua bênção em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão José. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos um bom número de irmãos na escola recebendo medalhas pelo ano. Então, como foi do ano todo, tem muitos irmãos que têm filhos aqui, que estão na escola. Eu tive lá agora há pouco e vi que dá para fazer 2 cultos, um aqui e um lá. Aí eu vi que o negócio lá ia demorar muito. Aí eu digo, eu vou para a igreja, senão eu perco o culto lá também. Mas a família também é importante. E os pais estão com seus filhos, viu? Na escola. E eu creio que Deus se agrada tanto deles estarem acompanhando os filhos lá, quanto se agrada de nós também estarmos aqui orando, né? Bom, vamos abrir nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 7. Eu vou ler aqui até o versículo 14. Filipenses 3, do 7 até o 14, diz assim a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia, graça sobre nossa vida. Obrigado porque o Senhor falou um dia ao nosso coração por meio da sua maravilhosa graça agindo através do seu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. E o Senhor nos atraiu para perto do Senhor e que a nossa vida seja uma vida, ó Pai, de entrega total ao Senhor. Que não tenhamos reservas ou nenhuma área na nossa vida que nós porventura venhamos a achar que é lucro reter. Que haja uma entrega total do nosso coração. Certos de que cada um de nós, ó Pai, temos áreas que precisam ser trabalhadas, áreas que precisamos abrir mão de entregar plenamente, totalmente ao Senhor, que o Senhor não se agrada de entregas parciais. Conscientes disso, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, então, por meio da sua santa palavra. Eu lhe peço que o Senhor esteja agindo no nosso meio com liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Então, meus irmãos, a carta aos Filipenses, ela é muito conhecida como a carta da alegria, não é?
É uma das cartas mais calorosas, muito pastoral do apóstolo Paulo a esses irmãos da igreja em Filipe, mas é uma carta também muito cristocêntrica. Ela tem a presença de Cristo em cada versículo. O apóstolo Paulo fala muito sobre a expressão em Cristo Jesus. Ele escreve essa carta sendo uma das cartas da prisão, né, quando ele estava preso em Roma, ali por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. E essa carta tem como propósito fortalecer os irmãos da igreja em Filipe em meio às lutas que eles estavam passando, mas também ela tem um tom de alegria. Ela, na estrutura dela, em cada capítulo nós vamos ver essa palavra alegria e suas variantes presente em cada capítulo aqui do apóstolo, no escrito do apóstolo Paulo. Mas Filipenses não é só uma carta de encorajamento, ela também é uma carta de uma cristologia muito aplicada na nossa vida. Ela é muito prática também para o nosso viver cristão, e ela traz muitas bases também para o fundamento da nossa fé em Cristo Jesus. E aí no capítulo 3 então o apóstolo Paulo aqui vai trazer um assunto muito bom. É um assunto que é teológico, mas ao mesmo tempo ele é muito caloroso. Ele então vai confrontar a falsa segurança religiosa dos judaizantes. Ele então confronta esse aspecto, mostrando que a verdadeira justiça ela é proveniente da nossa união com Cristo por meio da fé. Tudo que nós temos então é em Cristo, é por conta que Deus nos uniu a Cristo, e por meio de Cristo é que nós recebemos todas as bênçãos de Deus, e que isso não tem nada a ver com a lei. A lei foi cumprida em Cristo. Então o apóstolo aqui vai falar um pouco meio que da autobiografia espiritual dele, né? Ele vai falar um pouco dele, da pessoa dele, e é meio que um paradigma de alguém cuja vida foi de fato completamente entregue. Nós vemos aqui nos escritos do apóstolo Paulo, na maneira como ele fala dentro desse texto, que é um homem que teve de fato uma vida plenamente entregue a Cristo. Então, a graça soberana de Deus, quando atinge a vida de Paulo, ela faz com que o apóstolo meio que fique sem reservas. Ele não guarda áreas na sua vida que não foi entregue a Cristo. E dá para ver a situação em que ele está escrevendo. Preso por causa de Cristo, aonde está numa situação plenamente adversa, onde era alguém que era para precisar de consolo, de conforto, de encorajamento, e da prisão ele vai encorajar então os irmãos, e saber disso, dessas informações, para nós também é muito bom, porque nós estamos vendo a palavra de Deus que é viva, eficaz, penetrante, escrita por alguém do qual Deus está usando numa situação totalmente adversa, para também nos encorajar, para também alegrar o nosso coração. E aí esses versos do 7 ao 14 aqui, eles funcionam mesmo meio que como o coração do testemunho de Paulo, ali para encorajar, para fortalecer a cada um de nós, ao mesmo tempo que também desafia o nosso coração a também ter uma vida de entrega, de também não viver um cristianismo com reservas, com áreas que a gente fica meio que guardando ali, querendo reter. Entregamos a vida a Cristo, a alma a Cristo para a salvação, colocamos a nossa fé em Cristo para ser salvo, sim, mas também não foi só para ser salvo no sentido de ser livre do inferno, da condenação futura, mas uma entrega para Deus completamente, para Ele ser o Senhor da nossa vida em todas as áreas. Eu acho muito interessante aquela colocação de um daqueles malfeitores que está sendo crucificados com Jesus, ao lado de Jesus ali, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A consciência daquele homem tem algumas coisas interessantes. Primeiro, que Jesus é o Senhor. Segundo, que tem um reino que Ele está estabelecendo e que Ele voltará para reinar de maneira plena. Quando Ele vier no reino, a perspectiva dele precisava ser corrigida, só porque ele pensava nisso só no aspecto futuro. E o que Jesus quer dizer é que as bênçãos oriundas ali do sacrifício de Cristo é por tempo presente na vida dele. Naquele dia mesmo ele já estaria usufruindo das bênçãos da fé que ele estava colocando em Cristo. Mas e nós? E nós que quando cremos em Cristo ainda temos uma jornada aqui. Eu penso que nós, conscientes desse reino pleno que
será estabelecido no futuro, deve ser vivido dentro de uma consciência de um reinado agora pleno, pelo menos no nosso coração. Ele já é rei, ele já é Senhor, e ele quer senhorear e reinar plenamente em nosso coração. Então eu trago aqui como tema dessa mensagem que a entrega por inteiro é um sinal de que nós somos verdadeiramente cristãos, está entendendo? Então propor que a verdadeira vida cristã, ela consiste em uma entrega por inteiro a Cristo, em resposta à sua graça que nos alcançou. Então pensemos nisso, num coração plenamente rendido, onde o Senhor Jesus tem que senhorear todas as áreas do nosso viver. E sendo bem sincero, eu olho para a vida cristã e vejo várias áreas na nossa vida, assim. Eu fico pensando, o cristão tem muitas responsabilidades diante de Deus. Ele tem que cuidar da sua vida física. Aí quando eu olho para a minha vida física, eu penso que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Mas eu tenho que fazer caminhada, mas a rotina é um pouco complexa. Aí você tem que acordar muito cedo. Mas você tem que acordar cedo, mas você também tem que entender que você precisa ter uma boa noite de sono dormida. Então você tem que dormir bem, acordar e fazer atividade física, comer bem. Aí só olhando para essa área física, já tem muita coisa. Aí para a vida espiritual, precisamos ter vida devota com Deus, fazer leitura devocional, ter tempo de oração com Deus, dedicar tempo para a nossa vida com Deus, meditar na palavra de Deus, e nós temos áreas na vida espiritual que precisam ser cuidadas também. Mas eu penso também, como diz lá no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, palavras do apóstolo Paulo, viu? Eu acho interessante aqui. Falei um pouco sobre isso e devo tratar sobre isso posteriormente, no final do ano. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, concluindo essa epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Opa, em tudo. Fala da integralidade do ser, da totalidade do ser, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto estamos aqui e aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados íntegros. E a perspectiva aqui é de santidade. Quando ele disse, o Deus da paz vos santifique em tudo, na totalidade do nosso ser. E bem, como eu estava dizendo, no corpo não é só cuidar do corpo no aspecto físico, alimentação, atividade física, sono reparador. Nós temos também que cuidar das condições para a subsistência do corpo. Trabalhar para poder chegar a comida em casa. Nós temos que, então, estudar para poder ter uma vaga aí no meio do âmbito social, no tempo profissional. É muita coisa. E nas emoções, nas questões da alma, quanta coisa também nós devemos ter cuidado. É muita coisa. Mas o que eu me alegro então, sabe o que é? É que Deus está interessado em nós, no nosso ser, como um todo. Como um todo. Ele não está só preocupado com a sua alma, de ser livre do inferno e agora se vire aqui. Não, Ele está conosco em nós. E o apóstolo Paulo, então, aqui nos desafia a uma entrega por inteiro de todas as áreas da nossa vida. Do cuidado com o coração, com as emoções, com o que está entrando aqui, ó, na nossa cachola, através daqui, ó, dos olhos, do que nós estamos ouvindo e vendo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje uma geração que vê tanta coisa na internet, e eu tenho batido um pouco nessa tecla, né? Quanta notícia ruim, quanta coisa ruim acontecendo. Isso tudo chega até a gente. E ou você se torna insensível a tanta notícia ruim, ou você tem que olhar para uma perspectiva bíblica para saber lidar com isso tudo, entendendo que sim, tudo que acontece é fruto do pecado, mas hoje cuidar das emoções é uma coisa mais desafiadora, meu irmão. É mais desafiadora. Eu digo isso porque eu mencionei, né? Se vira um ônibus com 40 e tantas pessoas lá em São Paulo, há 30 anos atrás, aqui ninguém saberia não. Hoje, na hora que o ônibus vira lá, você sabe como foi o acidente, quantas pessoas morreram, quantas estão hospitalizadas. E eu disse recentemente,
Houve um acidente ali em Crateús com um casal. Novo, jovem, pai de 5 crianças. Pais de 5 criancinhas pequenas. Porque o casal era jovem, as crianças eram pequenas. Então eu me admirei primeiro de como eles tinham tantas crianças já, tão novos. A segunda coisa que impacta é como essas crianças tão novas agora estão sem os seus pais. Ou você fica insensível, e a frase que rola agora é: vida que segue. Vida que segue. E vida que segue, amanhã todo mundo acorda e vai. Ou você fica insensível com essas coisas, ou você também tem que olhar para essas coisas e também sentir, mas saber como isso se acomoda na nossa mente, no nosso coração, senão a gente entra em depressão. Então nós temos que cuidar do corpo, cuidar do espírito, da alma. E a palavra de Deus é quem vai nos ajudar a lidar com todas essas coisas, à medida que nós estamos alimentados por Deus através dela, mas também à medida que nós estamos por meio dela sendo trabalhados por Deus em todas as áreas da nossa vida, sem reservas. Para isso é preciso uma entrega total. Vou só ser bem mais prático. Se você está vendo em rede social, pornografia, coisa que não tem futuro, você está fraco espiritualmente, você está alimentado com coisa ruim, e aí quando chega esses desafios da vida, a gente, mesmo sendo crente, vai lá para baixo. Porque você não está preparado para lidar com tanta coisa. Então quando eu falo de entrega total, é de entregar todas as áreas. É de dizer: Senhor, venha senhorear todas as áreas. E não ter nenhuma área daquelas secretas, daquela no quarto que ninguém sabe, para que a gente esteja bem para enfrentar os desafios da vida. Então a primeira coisa é que uma entrega por inteiro envolve algumas coisas. E aí vamos para o texto bíblico. Primeiro envolve uma renúncia. Versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, então considerei o quê? Perda. Por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e mais, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está afirmando aqui que o que para ele era lucro, ele considerou como perda. Mas tinha uma causa, tinha um fator causal disso. Foi por causa de Cristo. E aí esses termos aqui que Paulo usa, lucro, perda, eles falam de um aspecto contábil, é uma linguagem contábil, lucro e perda. E aqui, meus irmãos, ela tem essa força semântica aqui, onde Paulo está interpretando a vida anterior dele, como se ele estivesse fazendo um balanço. Tudo que tinha antes de Cristo, a religiosidade dele, o zelo dele, religioso, tudo isso ele considerou como perca. É aquela ideia de quem cria assim uma coluna e bota na área ali das percas, da defasagem, do não considerar aquilo como algo de valor. Agora, o que antes então era colocado na coluna de ganho, e o que é que era isso? A linhagem judaica dele, o zelo dele, a moralidade dele, agora foi transferido para uma coluna de perda, prejuízo. O que antes para ele estava na coluna do lucro, ele colocou como perda. É naquele lado negativo do balanço. E aí, então ele diz que ele fez isso diante do valor supremo do Cristo que ele encontrou. Tudo isso devera considerar como perda por causa de Cristo. No versículo 8, então, ele vai relatar aqui, reforçar a intensidade progressiva. Ele diz: o que na verdade tenho também por perca todas as coisas, por uma causa, a excelência, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por causa, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aí o apóstolo então vai utilizar uma linguagem meio que de um superlativo, da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí indica aqui algo que é um valor incomparável. É que as outras coisas que ele colocou na coluna agora das percas não dá nem para comparar com aquilo que agora para ele é tem verdadeiro valor.
Isso só acontece, meus irmãos, com renúncia. Tem que renunciar. Paulo teve que renunciar àquele zelo religioso dele. Ele teve que renunciar ao que ele achava que era ganho, fazer parte da linhagem judaica ali, onde ele reforça muito isso, de uma moralidade exemplar. Tudo isso ele teve que agora considerar como perca. Não tinha muito valor, não. Aliás, diante de Cristo isso não tinha valor nenhum. Porque todo o valor está de fato em Cristo Jesus. E ele fala que ele fez isso por conta da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A expressão aqui que ele usa é todas as coisas. E aí é onde eu falo de uma renúncia total. Por amor do qual perdi, ele enfatiza isso. Todas as coisas. E aí inclui qualquer fundamento de justiça própria que ele porventura tivesse. Qualquer coisa que porventura para ele fosse considerado algo que tivesse algum valor diante de Deus, ele considerou como perca. E aí tudo isso ele considera como refúgio. E aí é um termo forte, né? Alguns vão dizer a questão de que isso é considerado como esterco. Mas lembra no sacrifício? As vísceras dos animais sacrificados eram retirados e jogados fora. No sacrifício, essa parte visceral dos animais não tinha valor dentro do sacrifício, era considerado como algo desprezado, desprezível. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala. O que ele considerou como refúgio era aquela parte da vida espiritual, do sacrifício, que não tinha valor nenhum, que poderia ser jogado fora. É isso que Paulo quer dizer, que então tudo aquilo que ele achava de a justiça própria, que poderia trazer algum valor que o justificasse diante de Deus, ele diz, não, isso não tem valor nenhum, eu considero como refúgio, sem valor. Mas para isso, precisa ter essa renúncia. E aí a renúncia dos antigos méritos, é a renúncia dos antigos valores que ele achava que traziam alguma posição para ele diante de Deus, é a renúncia das coisas que ele apreciava muito, a religião. E às vezes nós queremos ainda guardar algumas coisas no nosso coração. Nós encontramos Cristo, mas nós queremos achar que tem algumas coisas que ainda têm valor. Às vezes a gente quer achar que porque nós fazemos algo para Deus, muito obrigado, Rian. Nós fazemos algo para Deus, então Deus vai nos amar mais, nós vamos ter uma posição melhor diante dele. Não, qualquer coisa que nós temos diante de Deus é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é porque eu tenho um tempo de cristão maior do que o outro, não é porque eu nunca me desviei. Não, é graça, meu filho. Tudo é graça, é a graça de Deus. Não tem nada que isso que vai trazer mérito para nós. É graça. Então, mas não existe isso sem ter o aspecto da renúncia. A entrega total, ela envolve a renúncia de áreas que nós estamos muitas vezes preservando aqui no nosso coração. E aí eu estou falando de coisas aparentemente boas. Eu não estou nem falando das coisas ainda do pecado, de coisas que nós temos no nosso coração, que Deus fala por meio da palavra, da pregação, e a gente sabe que elas estão lá. E aí você diz, Senhor, pode entrar na minha vida. A gente canta a musiquinha, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura, mas essa daqui não, Senhor. Essa área aqui não. Dói quando mexe lá. Qual é a área que você guarda e não quer que Cristo toque? A entrega tem que ser uma entrega total, plena. Tem horas que a gente tem vontade de se justificar. As pessoas falam o que querem. E com esse negócio de internet e rede social, agora ninguém segura mais ninguém. Pensou, falou. Pensou, digitou. E aí a nossa natureza olha e fica com vontade de fazer textão também. Fica ou não fica? Nossa natureza é assim. Aí você lembra o quê? Já fui justificado. Cristo já me justificou. Eu não preciso me justificar aqui diante desse texto, não. Deus sabe.
A minha consciência está com Ele. Eu não vou escrever nada não, responder a ninguém não. Não responda, meu irmão. Não precisa não. Não se justifique. Está tranquilo. Em Cristo já fomos justificados. Também preserve o coração, que às vezes não é fácil. Alfinetada de todo lado, é cutucada de todo lado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E só poderá ter um coração bem guardado quem guardou o seu coração em Cristo. No texto de Filipenses, capítulo 4, quando ele diz, não andeis, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Glória a Deus por Jesus, que guarda o meu coração e a minha mente. Não é fácil, mas Ele guarda. Porque se não fosse Cristo guardando a minha mente e o meu coração, se eu fosse botar o que a gente deseja, o que a gente quer falar, o que a gente quer justificar, a gente vai só estragar relacionamentos. Entrega, renúncia, de todas as áreas. Segundo, entrega por inteiro envolve esse aspecto relacional, viu? Versículo 9 e 10. Capítulo 3, versículo 9 e 10. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu acho muito interessante essa expressão, ser achado nele. É a perspectiva de Paulo, é de que o que ele olhava para a vida cristã e o desejo dele, do coração dele, é de um dia ser achado em Cristo, não tendo justiça própria nenhuma. Falei já um pouco sobre isso. Porque Paulo fala aqui dessa expressão, ser achado nele, e essa expressão aqui fala também da nossa união espiritual com Cristo. Aqui é o âmago das doutrinas da graça. É Deus ter nos alcançado e ter nos colocado em Cristo. É uma justiça que nós possuímos, mas que não é nossa. Ela foi imputada em nós. Ele diz, eu não tenho justiça, quero ser achado em Cristo, não tenho justiça própria nenhuma, mas ele fala de uma justiça. Ele fala da justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. É a justiça pela qual nós fomos justificados em Cristo. Declarados justos. Versículo 10, Paulo avança para um aspecto que vai além, meus irmãos, do aspecto forense da salvação. O aspecto forense é o aspecto jurídico. Vai além disso. Vai do aspecto forense de que sim, fomos justificados diante de Deus, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, mas ele vai para um aspecto agora que é o aspecto experiencial. Palavra assim, difícil, né? É daquela de experimentar, de você ter a experiência de ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, mas com um objetivo, versículo 10, para o conhecer. Para o conhecer. Esse para o conhecer não é um conhecimento intelectual. O verbo conhecer aqui implica um conhecimento relacional, íntimo com Cristo. É mais do que informação teológica, meu irmão. É uma conformação espiritual com Cristo. É para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A morte do eu em Cristo. E essa expressão conformando-se com ele, conformando-me com ele, se nós pudéssemos assim, traduza, pastor, do grego para nós aqui, é tomar forma de Cristo. Conformando-me com ele na sua morte é tomar a forma de Cristo que suporta as coisas, que passa por essas coisas não querendo refletir a nós mesmos, mas querendo refletir Cristo. Isso só é possível se tiver um relacionamento de intimidade com ele.
Para isso ele usa a expressão comunhão dos seus sofrimentos. Paulo é como alguém que se lança na vida cristã com um objetivo: conhecer mais Cristo. Mas eu estou repetindo, não é um conhecer intelectual, não é ter informações sobre, é aprender de. Já ouviu falar daquele versículozinho de Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muita gente aprendendo sobre, mas esquecendo de aprender de Cristo. Então, na nossa leitura diária da Bíblia, no nosso se relacionar com Deus, é nesse objetivo de aprender dele, do Cristo que é manso e humilde de coração. Isso é o relacionamento que Paulo diz que nós devemos ter, de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Paulo não está dizendo que é por meio disso que ele vai ressuscitar, mas é o fato dele viver assim que é uma prova de que ele vai ressuscitar. É uma prova de que ele é alguém que é um verdadeiro discípulo, de que ele entregou a vida por inteiro e que é agora um relacionamento íntimo com esse Cristo. É um relacionamento que se fundamenta na justiça de Cristo. É um relacionamento que cresce na intimidade com Cristo. É um relacionamento que também envolve a participação nos seus sofrimentos, nos sofrimentos de Cristo. Nós queremos aprender muitas vezes só na bonança, mas às vezes o tempo em que Deus nos ensina mais e molda mais o nosso coração ao caráter de Cristo é em tempos de sofrimento. Infelizmente, nós às vezes é que relutamos muito para querer aprender, mas a escola de determinadas situações que nos geram sofrimento é Deus trabalhando o nosso caráter para moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Determinadas áreas da minha vida, eu já tive que fazer oração para dizer: Senhor, por favor, trabalhe moldando o meu coração para que eu não precise sofrer para ser moldado. Eu já tive. Molde, Senhor, tenha misericórdia de mim, molde para que eu não precise apanhar para ser moldado. Às vezes tem área que a gente tem orgulho, tem ou não tem? Mas eu tenho que aprender do Cristo que é manso e humilde de coração. Então eu peço: Senhor, trabalhe, quebre o meu coração para que eu não precise sofrer para o Senhor quebrar meu orgulho. Mas às vezes não tem jeito. Se eu relutar demais, se eu não tiver a entrega, ele vem lá e trabalha, porque é gracioso. E o pai disciplina o filho a quem ele ama. E por fim, a entrega por inteiro, meus irmãos, envolve também uma resolução do ser. Versículo 12 a 14 diz assim: não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui Paulo começa a usar uma linguagem que quando eu lia, mas sinceramente eu lia e tentava entender e não entendia. Começa esse negócio de que eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Como é que a gente conquista algo que já foi conquistado? E olhando rapidamente, às vezes é difícil, mas se você parar para meditar um pouquinho, a ideia é que tem que haver um empenho da minha parte por algo, mas não é algo que eu vou conquistar no sentido de ter um mérito próprio. Eu vou conquistar algo, porque ele diz: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. É como que Paulo lembrasse: ei, mas cuidado para não achar que é uma conquista por mérito, está entendendo? É para conquistar algo pelo qual eu já fui conquistado.
A graça de Cristo já nos alcançou. Então não tem nada, espaço nenhum para o mérito. O que eu devo então querer é conhecer esse Cristo para desenvolver um relacionamento com Ele, para parecer mais com Ele, mas no final não vai ter mérito nenhum meu de dizer, olhe para mim, como eu agora estou me esforçando e estou parecendo mais com Jesus, e glórias a mim, porque eu estou muito bem parecido com Jesus. Não tem espaço para isso. Por isso Paulo diz, o que nós temos é que nos empenhar para conquistar uma coisa do qual nós já foi conquistados por ela. O que eu preciso é viver essa identidade em Cristo. É como que você tivesse agora para que se empenhar para conquistar uma medalha, e se você for ver o contexto do que ele fala, é essa linguagem atlética de prosseguir para o alvo, para o prêmio. Lembra que ele está usando uma linguagem do qual ele está usando essa questão do atletismo, do atletismo greco-romano. E aí ele vai dizer o seguinte, então, é como que então Cristo já correu a corrida toda, ele já ganhou o prêmio, ele já disponibilizou o prêmio, eu preciso parecer com ele para conquistar o prêmio, mas esse prêmio já foi na verdade conquistado, porque ele já conquistou para mim, ele já me conquistou. Então, meus irmãos, pegando a ideia da entrega, a entrega da vida plena nossa a Cristo não é uma coisa que ainda deixa mérito para nós de entregar. Na verdade, é como que eu estou entregando algo que não é mais meu mesmo. Eu já dei para Ele a minha vida. Está entendendo? É como que eu pegasse esse copo e entregasse aqui, mas eu não tenho que derramar água e dizer, pegue, aí junte agora a água e bote dentro do copo. Não, não. Subentende que se eu estou lhe dando esse copo com água, a água já é para ir dentro. Está entendendo? Eu disse, toma esse copo com água para você. A ideia é que subentende que eu não vou pegar o copo, derramar e lhe dizer, agora pegue e vá se esforçar para juntar água de novo, para botar no copo para você beber. Não é que se espera isso. É que o copo, se eu estou lhe dando esse copo com água, o que se espera é que a água já vá dentro. Da mesma forma, quando a gente diz que a gente tem que entregar, ainda não é espaço nenhum para mérito, porque na verdade eu não estou entregando algo que é meu, eu estou entregando algo que já é dele, eu estou só dando para o dono. Eu estou só dizendo para o dono, exerça a sua liberdade de dono, de senhor. O Senhor já me comprou. Então, meus irmãos, a entrega por inteiro envolve essa resolução pela questão de que, na verdade, é uma consciência de apenas entregar aquilo que não é mais meu. Eu não dei minha vida para Cristo. Eu não já criei nele entregando minha vida a Ele. O fato de eu entregar cada área não é que agora eu é que tenho que entregar para ter algum benefício como mérito, não. Eu estou apenas dando a Ele o direito de senhorear aquilo que Ele já tem o direito de senhorear, como dono. E aí Paulo então segue com essa ideia de que prossigo para o alvo, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. É aquela paradigma, né? Eu estou correndo para parecer mais com Jesus, mas ainda não obtive essa perfeição de Cristo, mas não posso desanimar, tenho que prosseguir. Eu prossigo para o alvo. Eu, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aí ele diz, mas uma coisa faço. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eram aquelas coisas? O que ele tinha considerado antes como lucro, agora ele considerou como perca, e ele deixa isso para trás. Ele não quer ir lá e ficar visitando e trazer de volta. Está entendendo? Lembra que quando você se converteu e eu nos convertemos, nós somos libertos da religião, da religiosidade. Saímos de uma determinada religião e agora estamos aqui. Somos cristãos, somos evangélicos, cristãos evangélicos. Qual o problema? Às vezes a gente quer voltar a determinadas práticas lá de trás, trazer para cá, para agora e viver novamente uma vida de religiosidade apenas em outra religião. Não tem nada a ver com isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nada mais disso é para me atrair. Agora eu tenho um alvo. É avançar para as coisas que diante de mim estão. E prosseguir para esse alvo, para aquilo que ele chama do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aqui é um equilíbrio entre a questão do já e do ainda não, né? Da teologia de Paulo. Eu já tenho o perfeito em mim, mas eu ainda não sou o perfeito.
mas eu tenho que me dedicar e me empenhar para que esse perfeito seja refletido na minha vida a cada dia. É mais ou menos o raciocínio de Paulo. E ele então, movido pela graça, ele segue resolutamente, prosseguindo para o alvo. Esse verso 13 aqui destaca uma disciplina do apóstolo Paulo. Alguém que tinha uma consciência de que não estava mais aqui por acaso, não. Ele sabia por que estava aqui e o propósito pelo qual estava aqui. Devia esquecer as coisas que ficavam para trás e não ficar naquela vida nostálgica, sabe? Querendo visitar o templo. O pessoal costuma chamar do Egito ainda, né? Não tem para isso na vida, não tem espaço para isso na vida cristã. Agora nós temos que olhar para frente, para Cristo, como nosso alvo. Interessante essa expressão aqui, alvo. A expressão lá é scopos, de onde tem uma palavra em português que é o escopo, é o alvo agora, a meta a ser perseguida, está entendendo? É o prêmio final, para que eu possa ter a minha plena conformação com Cristo, que vai se executar de forma completa na glória, quando estivermos com Ele. Então essa decisão, essa resolução, ela é alimentada por uma humildade, porque não tem espaço para o orgulho, para o mérito. Ela é orientada por um direcionamento de um olhar centrado em Cristo. E ela é movida pela nossa esperança final, de que ainda sim temos imperfeições, ainda refletimos muito nós mesmos, mas um dia, quando nós formos encontrar com Cristo, Ele vier arrebatar a sua igreja, nós seremos transformados e usufruiremos de uma vida perfeita diante daquele que é perfeito, Cristo. Por isso, podemos entregar cada área da nossa vida para Ele senhorear agora, no tempo presente. Pelo menos algumas coisas aqui para a gente pensar. Reorganize as suas prioridades. O que você tem colocado na sua vida que são coisas que não estão trazendo glórias a Cristo? Uma outra coisa, olhando para o que Paulo nos desafia aqui, a palavra de Deus nos desafia, é como é que está a nossa comunhão com Cristo, nossa intimidade com Cristo. Nós temos investido tempo na leitura das Escrituras, na oração. Terceira coisa é, continue prosseguindo para o alvo. Não deixe que os fracassos, às vezes, da vida cristã, as culpas, as coisas das falhas, desanimem a gente. Não, siga, olhe para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. E confie na graça. Porque é pela graça tudo isso, não tem espaço para mérito. Mas continua sendo na graça, se agarre com essa graça. E toda entrega, ela começa e termina com Cristo. Então, entregue totalmente toda a área do seu ser a Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e chegamos aqui, cada um de nós, com áreas que o Senhor, por sua graça, já tem senhoreado. Mas cada um de nós também chegamos aqui com áreas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. E, Senhor, que o nosso coração não seja endurecido, que o Senhor não encontre em nós nenhum tipo de resistência à entrega àquilo que já é do Senhor. A nossa vida toda já é do Senhor. Que a entrega seja simplesmente um abrir mão de não querer ter domínio sobre área nenhuma da nossa vida, controlar áreas da nossa vida, mas que nós possamos dar o controle total da nossa vida nas suas mãos, Senhor. Que qualquer área que ainda guardamos ali no coração, fazendo reservas do Senhor estar agindo, que o Senhor graciosamente toque no nosso ser, no nosso coração, para que a gente possa abrir mão, para que o Senhor de fato senhorie todas as áreas do nosso viver. E que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e se interessa por nós como um ser completo.
na totalidade do nosso ser. Então, que cada área do nosso ser esteja de fato totalmente entregue ao senhorio do Senhor na nossa vida. Que o Senhor tenha falado ao nosso coração aqui nesta noite. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Chama aqui o pastor Arthur, ele vai partilhar uns pedidos de oração.